Eu quero conversar com você hoje sobre quem você é. Você tem um perfil, você tem um jeito de ser, você desenvolveu uma identidade. E essa identidade, esse jeito de ser, esse seu perfil, faz com que as pessoas à sua volta tenham uma noção a respeito de quem você é. E normalmente elas, para identificar quem você é, utilizam às vezes verbos ou adjetivos. A Mariana é inteligente. Um adjetivo. Ou Mariana, ela ensina. Verbo ensinar. De tal forma que o seu jeito de ser, de interagir, de conversar, de pensar, de se colocar no contato interpessoal com quem está à sua volta, diz quem você é. E as pessoas nomeiam sua identidade a partir de verbos. Eu quero conversar com você sobre padrões identitários, mostrando o que faz as pessoas enxergarem quem você é. Olha, vai ser um diálogo de extrema relevância. Nós estamos findando o ciclo de um ano, às vésperas de um novo ano, e para fazer uma autoanálise é de suma importância que a gente dê uma olhada nessa percepção que as pessoas estão tendo acerca da nossa pessoa. Até o próprio Cristo, depois de atuar numa região, numa cidade, em diversos contextos sociais, se preocupou em saber o que dizem as pessoas acerca de quem eu sou. Então perceba que quem você é deve ser um assunto de muita relevância para você, porque é exatamente quem você é que vai moldar o comportamento de quem está à sua volta, o discurso de quem vai omitir uma opinião a seu respeito, apresentar você, fazer um relato a seu respeito. Tudo isso é feito a partir da percepção que você passa ou que as pessoas têm de quem você é. Então, padrões identitários. Certa vez, alguém chegou para mim e disse: Jason, eu gosto de falar com você porque você consegue enxergar coisas que ninguém percebe. Atente para esse relato. Jason, eu procuro conversar com você,
falar dos meus projetos de vida para você, porque ao emitir a sua opinião, você costuma trazer coisas que eu não estava percebendo. As pessoas que teve acesso à minha história também não perceberam. Veja que se essa pessoa está dizendo, olha, eu gosto de conversar com você porque você sempre enxerga o que ninguém mais percebe. Esse discurso, ele está sendo desenvolvido a partir da percepção que a outra pessoa tem de você. Alguém que é percebido como uma pessoa que enxerga coisas que ninguém mais percebe. Qual é o verbo identitário dessa pessoa? A identidade dela é marcada pelo verbo observar, analisar. Então, a pessoa desenvolve um relato a seu respeito com base nas ações que você pratica. E a partir dessas ações, dessas atitudes, elas desenvolvem um relato, uma opinião a seu respeito. Agora, pense bem, o seu perfil identitário pode ajudar você a crescer na vida, adquirir respeitabilidade, atrair pessoas para perto de você, como pode esse mesmo perfil afastar pessoas, assustar pessoas, levar as pessoas a se sentirem mal perto de você. Vamos pegar aqui esse exemplo. Eu falo com você porque você sempre enxerga coisas que ninguém percebe. Nós estamos falando de um perfil identitário de alguém com alta habilidade para perceber, para identificar, analisar, avaliar. Isto é, uma pessoa com habilidades de ler entre linhas, de escutar o não dito. Essa é uma habilidade forte. Por isso, a pessoa diz, eu gosto de buscar a sua opinião, de colocar as coisas para serem analisadas por você, avaliadas por você, porque você enxerga coisas que ninguém percebe. Pense comigo. Esse perfil identitário, ele pode ajudar, como também pode afastar as pessoas de você. Depende do modo como você exerce
essa, abre aspas, intervenção, essa missão. Alguém que vê detalhes, que lê o que não está claro, observa aquilo que não foi dito, escuta o que não foi falado, tem uma competência muito alta, mas, dependendo do modo como ela vai fazer sua intervenção, sua observação, ela pode ajudar a pessoa, como pode assustar. Alguém que não percebeu, que não enxergou, que não tinha visto uma coisa que está ali, e você chega e diz, olha, você está vendo isso aqui, você percebe isso aqui? Dependendo da forma como você coloca a sua observação, a pessoa vai se sentir ajudada ou criticada. Tem quem se sente diante desse tipo de perfil como se não fosse inteligente. Caramba, eu não me permito conversar com você porque você vê coisas que eu não estava enxergando, e quando você me mostra, eu me sinto desarranjada, envergonhada. Então, nesse caso, significa que o seu perfil identitário de observador profundo não está sendo percebido como alguém que ajuda, ao verbo ajudar. Essa característica torna o Jason alguém que ajuda. Pode ser que, devido ao seu modo de compartilhar sua percepção dos detalhes, daquilo que ninguém mais percebeu, viu, pode ser que isso está chegando para as outras pessoas e fazendo elas ter uma percepção de você não como alguém que enxerga os detalhes apenas, mas como um crítico. Alguém crítico. E se isso for assim, as pessoas não se sentem bem em conversar, em pedir opinião, em compartilhar suas histórias para pessoa altamente crítica. Já viu aquela história? Eu sou sincero. Eu falo na lata, na cara. Sim, você pode ter esse tipo de comunicação sem filtro, direta, pouco pedagógica. Porém, você está desperdiçando uma habilidade que é de perceber o que está entre linhas, ouvir o que não foi dito, enxergar aquilo que está latente, não está claro. Mas, porque você não tem uma comunicação mais pedagógica, propositiva, você passa como alguém crítico. Ah, eu não gosto de falar com fulana porque ela só critica. Ela só vê defeitos. Ela não consegue enxergar nada de bom. Não, não é que você não consiga enxergar nada de bom. Você enxerga tudo de bom
Porém, como um observador, uma observadora profunda, você enxerga aquilo que outras pessoas não enxergam. E isso não é um defeito. Isso é uma qualidade. Porém, o modo como eu falo dessas percepções, o modo como eu mostro aquilo que eu estou vendo, é que define se a minha percepção, ou se a percepção que as pessoas vão ter de mim é de alguém que ajuda ou alguém que só critica. Entende? Normalmente, alguém diz assim: fulano é muito inteligente. Mas eu não consigo falar muito com ele porque aí ela dá lá uma justificativa. Significa dizer que ela identifica você por essa qualidade inteligente. Isso é um adjetivo, inteligente. E não, ela não identifica você a partir dos verbos. O que o inteligente, qual é o verbo para alguém inteligente? Pode ser ensinar. Alguém inteligente não pode querer ser percebido como inteligente, ou seja, o adjetivo inteligente. Você precisa querer ser percebido pelo verbo. Alguém inteligente, na prática, é alguém que pratica o ensinar. Quem é que não quer estar próximo a quem ensina? Alguém que, ao abrir a boca, ensina, melhora, transforma, educa, orienta a vida do outro. Todo mundo quer estar perto desse tipo de pessoa. Por quê? Porque a identidade, ela é percebida pelos verbos, isto é, aquilo que as pessoas dizem ao referir você. Ah, fulano, eu aprendo tanto próximo de fulano. Ela não está dizendo fulano é inteligente, fulano é sábio. O que ela está dizendo é, na prática, quando essa pessoa entra em ação, o que ela diz, o que ela faz, melhora o meu ponto de vista, dá clareza ao meu entendimento, ou traz clareza à minha compreensão. Então perceba que pessoas que são percebidas como inteligentes, isto é, pelo adjetivo inteligente, pode passar por essa vida como alguém que não mudou para melhor a vida de ninguém. Porque adjetivo é como uma fotografia, você está lá parado, congelado. Agora, as características identificadas pelos verbos ensinar, educar, orientar, isso sim faz com que as pessoas tenham a vida delas
melhoradas, amparadas, apoiadas por aquilo que você diz, por aquilo que você fala, por aquilo que você mostra. Então, o que faz você ser percebido, percebida pelas pessoas, são as suas características que podem ser identificadas por verbos, pelas expressões verbais. O que é o verbo? Acabei de dizer. Aquilo que aponta para o que você faz, não para aquilo que você é. Ah, Jason é inteligente. Isso não muda a vida de ninguém. Ao contrário, pode até fazer com que as pessoas se afastem. Agora, Jason ensina. Jason orienta. Jason aponta rumos. Perceba que as pessoas, quando têm essa percepção de você, por essas características que podem ser nomeadas por verbos, faz com que a relação delas com você se torne mais estreita, mais tranquila. Então, estamos terminando um ano de 2025. Ele foi arrojado, exigente. Muitos de vocês, eu também, enfrentamos desafios, fomos exigidos ao máximo e precisamos fazer essa travessia desse ano que finda para o novo ano. E se queremos chegar em 2026 respirando um novo oxigênio, de posse de uma percepção empoderada de si mesmo, animado, animada, aconselho fortemente que você responda a seguinte pergunta: quando as pessoas fazem algum relato a meu respeito, quais os verbos que elas usam? Ah, fulana, chata pra caramba. Ah, muito estressada. Ah, uma pessoa tranquila. De tranquilizar, isto é, alguém que, quando está em ação, tranquiliza o ambiente, harmoniza as interações, de tal forma que nós precisamos fazer uma permanente avaliação de nossos comportamentos, dos nossos jeitos de ser, para chegar à seguinte conclusão: vale a pena continuar sendo quem eu estou me apresentando para as pessoas? Eu, no início dessa fala, disse que Cristo, depois de algum tempo atuando diante da comunidade, ele fez um levantamento na comunidade para saber como eu estou sendo visto, percebido. Quem dizem os homens que eu sou? Aí trouxeram o relatório. Olha, estão dizendo que você
profetiza. Logo, você é do tamanho de Jeremias ou de João Batista. Ah, você é alguém que tem operação de milagres, então você está sendo confundido com Elias. Enfim, no final das contas, Jesus descobriu que a percepção que as pessoas estavam tendo dele não era quem de fato ele era. Por isso, ele pôde melhorar. E uma das últimas falas dos homens a respeito do Cristo, lembra? Há uma passagem que diz que ele exclamou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquela hora, a sua cabeça apoiou-se sobre o seu peito. Sabe qual foi a primeira palavra humana depois desse acontecimento? Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus faleceu, Jesus morreu, mas ele conseguiu fazer as pessoas perceber quem de fato ele era, a sua identidade real. Eu não sou profeta, eu não sou Elias, eu não sou João Batista, eu não sou um sábio, eu sou o Filho de Deus. Perceba a importância de sua ação no mundo. Quando você cumprimenta alguém, quando você visita um amigo, quando você entra numa loja, negocia um projeto, tudo isso vai servir para a construção da sua identidade ou para a desconstrução da sua identidade. Quem sabe você é uma pessoa que todo mundo está perdendo em não ter você por perto. Porém, pelo fato de você não saber os pontos positivos e os pontos de melhorias desse seu perfil, dessa sua performance ou personalidade identitária, por você desconhecer, você perde a oportunidade de estar cercado por muita gente. Lembra, eu disse que alguém que tem um perfil identitário de ver, perceber de forma profunda o que ninguém mais vê, essa pessoa tem uma qualidade e uma habilidade rara. Porém, se no modo que você comunica sua percepção, você aparece na sua fala mais como um crítico do que como um observador, ninguém vai querer ficar por perto, porque não é porque você é ruim, é porque as pessoas gostam de ser validadas. As pessoas querem serem aprovadas. Elas querem ser avaliadas positivamente. E às vezes, quando você aponta um detalhe que a pessoa não viu, você já começa direto mostrando o que está faltando, sem considerar a importância de mostrar o muito
que já foi feito, muito que já foi percebido, muito que já foi acertado. Entende? Então nós precisamos conhecer o nosso perfil identitário, e eu disse que esse perfil ele não é identificado pelos os adjetivos. Inteligente, uma pessoa legal, boa. Não, isso aí não funciona. O seu perfil identitário, ele precisa e ele é identificado por expressões verbais. E você pode perceber que é isso que nos ajuda a ser relevante no mundo. Imagina, Jason é bem chato, mas quando está com a gente, ele consegue, eu consigo aprender tanto com ele, ou seja, a palavra aprendizagem está ali compensando o Jason chato. Entende? Então, é de extrema relevância que você, ao fazer uma autoanálise de você, de si mesma, de si mesmo, para fazer uma melhora, um melhoramento no seu jeito de ser e entrar no novo ano com novidade de vida, é importante você perceber, a partir de uma análise clara, os verbos que as pessoas utilizam para identificar sua personalidade. Se as pessoas dizem assim, você é muito crítico, você é muito crítica, isso não significa que você não tenha habilidade para conviver. Se a pessoa diz que você é crítica, a palavra ou a expressão verbal, o verbo por trás disso é você enxerga o que ninguém mais vê. Isso é um defeito ou é uma habilidade? É uma habilidade. Porém, o modo como você comunica isso pode fazer com que o outro enxergue você só como um crítico e não como alguém que propõe. Então, se você tem se as pessoas têm essa percepção de que você é crítico, é crítica demais, pense, você não está perdido, perdida. Se alguém está vendo você como crítico, é que você é uma observadora, um observador profundo, que enxerga o não dito, lê o que está entre linhas em palavras e letras miúdas. Isso não é um defeito, é uma habilidade. Porém, se você diz assim, não é possível que você não enxergou isso, está tão claro, como é que você vai ser percebido? É como alguém que ensina ou como alguém que critica? Qual vai ser a palavra verbo para aquela pessoa que, ao enxergar as coisas que ninguém mais percebe, dirige ao outro e diz, não é possível, está tão claro e você não enxerga isso? Você vai ser identificado pelo verbo criticar. Mas se você diz, fulano, eu
queria propor um olhar para essa parte aqui. Eu consegui ver isso aqui. Queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Como é que você vai ser percebido? As pessoas vão usar verbos positivos. Ah, que bacana, por isso que eu gosto de estar perto de você, porque eu aprendo e eu enxergo o que não estava vendo. Agora, se você diz, não é possível que você não observou isso, está na cara. As palavras, os verbos que vão usar é: fulano é chato, perfeccionista, exigente. E isso não ajuda a sua carreira, não ajuda o seu relacionamento, isto é, não ajuda em nada. Estamos trabalhando o padrão identitário e procurando mostrar como somos percebidos pelas pessoas. Pense comigo no seguinte: imagine que você está diante de um espelho. E quando você abre os olhos para enxergar sua face no espelho, o que aparece não é o seu rosto. O que aparece são expressões que as pessoas dizem para identificar quem você é. E aí lá aparecem os verbos. A pergunta é: quais os verbos aparecem quando você olha no espelho daquilo que as pessoas dizem a seu respeito? Você pode ter certeza que ali vai aparecer sua ação, isto é, o modo como você age, o modo como você responde, o modo como você repete os seus padrões de comportamentos, suas insistências, o modo como você se coloca no mundo, faz as suas colocações. É isso que vai aparecer. E pode ser expressões verbais positivas ou não tão positivas. Agora, lembrando que toda expressão, todo verbo não positivo, fulano é chato, fulano cobra, fulano é muito melindroso, melindra demais. Esse tipo de identificação pode revelar uma característica identitária muito boa a seu respeito, porém, que não está sendo aproveitada por você do jeito certo. Isto é, não tem pessoas com identidade ou perfil identitário de alguém que é chato, alguém enjoado. Não. O que faz você chato, enjoado, crítico, é o modo como você fala. E o modo como você fala não é você, é uma comunicação. Você é o que está anterior ao que você fala. Isto é, você é alguém que enxerga o que ninguém vê, que observa os detalhes, que tem uma capacidade de análise profunda, e isso é qualidade. Porém, quando você vai comunicar a sua percepção, pode ser que a comunicação saia de uma forma que sua imagem passa a ser percebida
de uma pessoa chata, crítica. Mas não é que você é chata e crítica, você é apenas alguém que vê detalhes. Porém, não sabendo como comunicar, acaba passando uma imagem que não tem nada a ver com você. Olha, você não precisa mudar quem você é. Talvez você precisa mudar o modo como você comunica quem você é. Dá para captar isso? Eu não preciso mudar quem eu sou para ser percebido do modo como eu quero ser percebido. Lembre que no início eu falei do exemplo lá de Cristo. Quem dizem os homens que eu sou? O relatório que chegou apontava para uma imagem dele distante da realidade que ele era. As pessoas estavam tendo uma impressão imagética da identidade dele distorcida. Ele precisou mudar quem ele era para mudar a opinião das pessoas? Não. Mas ele conseguiu mudar a percepção das pessoas. Eu disse que na última fala que fizeram a respeito dele foi: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Isto é, não tem mais dúvida, está muito claro, a gente chegou à identidade exata. Ele não é um profeta, ele não é um sábio, ele é Deus. Isto é, ele não precisou mudar quem ele era, mas ele mudou a forma de comunicar. A sua comunicação pode estar destruindo a riqueza da pessoa que você é, fazendo com que a percepção que as pessoas têm de você não seja a de alguém que é identificada por ensinar, acolher, ajudar, proteger, incentivar, validar. Se é isso, dependendo do modo como você emite suas opiniões, tudo isso que você é passa a ser percebido de forma distorcida. Então, a forma como nós comunicamos, e aqui comunicar não é só verbalmente, o modo como você caminha, o modo como você faz as suas pausas entre uma palavra e outra, o modo como você olha, o modo como você se comporta diante de alguém. Vamos pensar assim, ó, você está na rua e alguém chega ao seu lado e diz: você poderia me informar? E antes dela terminar, você estava ali mexendo no celular. Você levantou os olhos, olhou direto no rosto da pessoa e deu atenção plena. Esse modo de agir vai fazer com que a imagem que aquela pessoa tem de você é de alguém que age interessada na dor, no sofrimento do outro. Esse simples gesto de parar de mexer no celular e olhar nos olhos da outra pessoa enquanto ela fala, dando atenção plena, faz com que a percepção identitária que você passa para outra pessoa seja positiva. Então, a sociedade, nossos familiares, as pessoas à nossa volta, é esse espelho que eu disse, que você olha
E ao invés de se enxergar sua face no espelho, você enxerga as expressões que elas utilizam, os verbos que elas utilizam para se referir a você. Eu estou falando de verbos e não de expressões que fala de qualidade. Bom, inteligente, legal. Isso é adjetivo, eu estou falando de verbo. Fulano age, fulano faz, fulano ajuda, fulano se interessa. Quem é assim, as pessoas não estão preocupadas se você é ou não inteligente. Elas querem estar com você porque você é vivo. Você atua, você age, você funciona. Você não é uma fotografia num quadro. Você é um filme acontecendo. Entende? Muito legal isso, né? Então, as pessoas à nossa volta funcionam como esse espelho. Quando você olha, o que reflete não é o que você, o seu rosto. O que reflete o que reflete é o modo como você age, o modo como você responde, o modo como você repete o que você faz, seus comportamentos, insiste, se coloca no mundo. É isso que aparece. Entende? Os padrões identitários são, como eu disse, aqueles comportamentos, aqueles jeitos de ser, aquelas ações que acontecem de forma repetitivas em nossa vida. É essas ações repetidas que constroem essa identidade percebida. Olha a palavra que eu chamo a sua atenção para observá-la. Repetição de ações. Olha, talvez seja essa hora de você testar novas ações. Por que as pessoas dizem que você é destra? Porque sempre que elas veem você em movimento, você utiliza com frequência, de forma repetida, a mão direita. Mas se você fizesse uma mesclagem, as pessoas não iriam te definir como destra. Fulano faz com a mão direita, fulano faz com a mão esquerda. Então, eu vou caminhando para a conclusão dessa nossa reflexão de hoje, chamando a sua atenção para comportamentos, ações, atitudes que você repete em sua vida de forma automática. Quando você chega no seu trabalho, o modo como você cumprimenta as pessoas, repetido, batido, todo mundo sabe quais são as palavras que você vai usar. E isso passa uma imagem. Ela está apenas cumprindo um protocolo. Agora, se você muda o tom da voz, as palavras no cumprimento, passa uma imagem de que você está vivo, interessado, interessada. O seu bom dia não está apenas cumprindo um protocolo. Tem um jeito de ser falado que as pessoas sentem que esse bom dia está de fato
trazendo o desejo de um dia sem problemas. Então, nossas ações repetidas, nossos comportamentos repetitivos precisam ser trabalhados para que a nossa imagem diante do outro, a nossa identidade, a nossa característica possa ser percebida por expressões, por verbos que falam sobre nossa ação de forma positiva. Fulana é fria. Fulana não tá nem aí para ninguém. Só que essa fulana todo dia diz bom dia, todo dia diz tchau. Por que ela é desinteressada? Não é porque ela não tem empatia. É que o jeito como ela comunica está tão automático que não ativa mais nada de novo na outra pessoa. Enfim, fiquem bem. Eu estou com uma mentoria chamada Resgate da Confiança. 2025, um ano cheio de desafios. Você precisou ter uma carga horária longa, intensa. E se você precisa de resgatar aquela força interior, aquela sensação de resistência interna, essa mentoria é para você. Resgate da Confiança. Só entrar em contato e a gente vai poder te ajudar, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.